mostrar um sacrifício que Deus está fazendo. Por ter amado o mundo, Ele entrega seu Filho. E para entregar um filho, você o faz, se for o caso, com uma dor incomensurável no coração. E eu sempre digo para os irmãos aqui, se vocês virem uma pessoa se afogando no lago, é provável que vocês, sabendo nadar, né, tendo certeza que tem condições de salvar essa pessoa, vai se jogar e tentar salvá-lo. Mas você jogaria o seu filho? Vai lá e salva aquele indivíduo que a gente nem conhece? Seria muito difícil, né? Você jogar o seu filho. Portanto, né, quando Deus usou essa forma, quando a Bíblia usou essa forma de expressar o amor de Deus, ela está sendo verdadeira, ela está sendo real, ela está mostrando que Deus, ao entregar o seu Filho, Ele fez um sacrifício incomensurável, tão imenso, que não havia nada no universo com o qual Deus pudesse comparar o amor dele pela humanidade. Por isso a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então a questão que está proposta aqui para nós hoje é essa. De que maneira nós vamos encarar a expressão aplicada a Jesus Cristo, a expressão Filho de Deus? Ela quer dizer que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus, foi gerado por Deus, saiu de Deus? Ou ela é apenas uma expressão simbólica, uma metáfora? E aí eu tirei alguns versos das Escrituras, né, para nós meditarmos nesses versos. O primeiro verso, ele vai falar de um Cristo que pré-existia, que existiu antes do nascimento, que existiu antes dele se tornar carne aqui, né? Que existia antes do nascimento nesse sentido, antes de nascer aqui na terra em carne. E que verso são esses? 1 São João 6,38 diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então a gente vê por esse verso que Jesus Cristo ele tem uma existência anterior no céu, e do céu ele desceu. E ele desceu para quê? Para fazer a vontade dele? Não, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Esse verso ele já nos coloca a seguinte questão: que Jesus Cristo ele se submetia a alguém. Não se submetia? Ele veio aqui para fazer a vontade dele? Não, ele veio para fazer a vontade de alguém que era superior a ele, alguém que o enviou. E quem que foi que enviou Jesus? O Pai. Nós voltamos para o verso que nós lemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A gente vê nesses dois versos uma relação de superioridade e de inferioridade. Nós vemos por quê? Porque Deus deu seu Filho. E para você dar, você precisa de ter autoridade sobre alguém. Eu poderia ordenar meu filho fazer alguma coisa se eu não tivesse autoridade sobre ele? Evidentemente que não. E às vezes os nossos filhos, eles fazem coisa que eles próprios não querem fazer. É ou não é? Né? Quando a gente determina, nós sabemos que é para o bem deles, né? Nós sabemos que é o melhor, nós ordenamos, às vezes há resistência, mas nós o obrigamos a fazer. E eles fazem porque são submissos a nós. Nesse caso aí, Jesus Cristo ele veio do céu para fazer a vontade dele? Não, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E quem foi que o enviou? Deus. Então ele está se submetendo a alguém? Claramente está se submetendo a Deus. O segundo verso: que será, pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Os objetivos desse verso é mostrar a condição de Cristo antes da encarnação. Então, antes da encarnação, Jesus Cristo estava no céu. Ele veio para fazer a vontade de Deus e não a própria vontade dele. E no versículo de São João 6,62, ele faz uma pergunta: que será, pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então Jesus veio da onde? Onde é que ele estava antes de vir a essa terra? No céu.
certo? O verso na sequência, São João 8,58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, eu existo, eu já existia. Isso mostra com clareza a anterioridade de Jesus Cristo em relação aos homens. Então Jesus Cristo, esse Cristo que nós estamos acreditando, ele é pré-existente. Existe toda uma argumentação contrária, que não é o caso, né, de nós analisarmos ela hoje, mas eu quero hoje fazer uma afirmação positiva. Jesus Cristo, ele tem uma pré-existência, e essa pré-existência no céu, como o primeiro verso diz. E o segundo verso diz que todas as pessoas ficariam surpresas se pudessem vê-lo subir para o lugar onde ele primeiro estava, e esse lugar era o céu. Em relação a Abraão, que já havia morrido milhares de anos, centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, que antes que Abraão tivesse nascido, Jesus Cristo ele já existia. Antes que Abraão existisse, eu existo. E o verso sequente, São João 17,15, diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive antes, junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, antes que houvesse mundo, Jesus Cristo estava ao lado do Pai, e ao lado do Pai ele tinha uma glória. E num determinado momento da vida terrena dele, ele pede para que ele seja revestido dessa glória que ele possuía antes que o mundo existisse. Então eu acho que não tem como nós negarmos que esse Jesus Cristo que nós estamos acreditando, que esse Jesus Cristo no qual nós nos batizamos, ele tem uma pré-existência. Ele existiu antes de se tornar homem. Então esse é um ponto que a Bíblia, a meu ver, ela é extremamente clara. O próximo verso, eu peço para o Ricardo descer um pouquinho mais. São vários versos, né? Isso. Volta um pouquinho mais. Isso, a pré-existência de Cristo. Você viu o zoom, tá? Isso. O zoom e diante. Isso. E aí nós vamos ver como as escrituras judaicas, né, não só as escrituras lá do Antigo Testamento, mas principalmente a escritura do Novo Testamento, como é que ela mostra essa condição de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Isso vai nos ajudar a elucidar. Então, no livro de Hebreus, se puder descer mais um pouquinho para a gente ver onde é que está a citação, é Hebreus. Esse capítulo, eu vou colocar aqui, mas é Hebreus 1. É Hebreus 1. Então diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então o autor de Hebreus ele vai mostrar como é que ele enxergava Jesus Cristo. E ele vai transmitir a ideia que ele tinha de Jesus Cristo para quem lesse o livro de Hebreus. Então ele diz que no passado, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, né, aos pais judeus, através dos profetas. E que nesses dias, nos dias que ele estava vivendo, Deus estava novamente falando ao povo judeu e ao mundo, mas dessa vez agora através do Filho. E quem é esse Filho? Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus Cristo, ele foi constituído por Deus herdeiro de tudo. E hoje até foi tratada essa questão de herança aqui na nossa escola bíblica. Quem é que transfere herança? No geral, é o pai para os filhos. É o mais velho que faleceu e transmite essa herança para os mais novos, os que continuaram vivos. E a Bíblia diz o seguinte,
que Deus constituiu Jesus Cristo herdeiro de tudo. Claramente esse texto mostra que existe uma relação de hierarquia entre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se constituiu herdeiro de quem? Do Pai, herdeiro de tudo. E outra coisa, né? O final do verso diz, por quem fez também o mundo. Então esse verso ele nos diz duas coisas, que Jesus Cristo se tornou herdeiro de Deus, e por meio do Filho, Deus fez o mundo. Então Jesus Cristo ele está sendo um instrumento de Deus. O versículo 3 diz o seguinte, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, eu quero que vocês meditem nisso. Quem é Cristo? Primeiro, ele é o esplendor da glória de quem? De Deus. E vocês nunca vão ver o contrário. Vocês nunca vão ver a Bíblia dizer que Deus, ele é o esplendor da glória de Cristo. Mas a Bíblia ensina que Cristo é o esplendor da glória de Deus. Então tem uma glória que Cristo reflete. Essa glória é a de quem? De Deus. E Jesus Cristo também é a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem da pessoa de quem? De Deus. Então quem é que está sendo modelo para Jesus Cristo? Deus. E vocês nunca vão ver o inverso. Cristo sendo modelo para Deus. Mas a lógica é essa. Deus é modelo para Jesus Cristo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então está mostrando Jesus Cristo em relação a Deus. Jesus Cristo é herdeiro, Jesus Cristo, Deus criou todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo reflete a imagem de Deus e não o inverso. E todas as coisas, Jesus Cristo as mantém e, por final, Jesus Cristo se assenta à direita do trono da majestade. E quem é que está sentado no trono da majestade? Deus, e Jesus Cristo se assenta ao lado de Deus no trono da majestade. Jesus inferior a Deus e os anjos inferior a Jesus. Isso. E aí o apóstolo no versículo 5, o autor do livro de Hebreus no versículo 5, ele vai mostrar por que Jesus Cristo ele tem essa superioridade em relação aos homens e em relação aos anjos. E o versículo 5 diz o seguinte, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aí está o segredo da superioridade de Cristo em relação aos anjos e em relação aos homens. Porque a que homem, ou a qual anjo Deus emitiu essa palavra, ou essa sentença? Tu és meu filho, hoje te gerei. A nenhum. E aí eu quero chamar para vocês a diferença entre um ser gerado e um ser criado. Se vocês olharem na genealogia de Jesus Cristo, que aparece lá em São Mateus, a palavra gerado ela é contínua e faz então uma descrição dos antepassados que vieram antes de Cristo, e um foi gerando o outro. Fulano de tal gerou fulano de tal, e aí por fim chega em José. Só que aí a Bíblia não usa mais a palavra gerado e diz, e gerou José, filho, e gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Existe uma diferença muito grande entre o verbo criar e o verbo gerar. Por exemplo, uma mulher, ela não cria um filho do nada. Ela cria um filho do nada? Não. Ela gera um filho. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus gerou Jesus, porque a qual dos anjos disse jamais,
tu és meu filho, hoje te gerei, o objetivo das Escrituras é dizer exatamente isso. Jesus Cristo é gerado por Deus. E aí tem um problema muito grave para os trinitarianos. Essa expressão hoje. Porque se você entender que houve um hoje, que Cristo foi gerado, a ideia trinitariana então ela cai por terra. Porque qual é a ideia trinitariana a respeito de Jesus Cristo? Ele não teve início, como o Pai também não teve início, e nem o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, que tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje é um hoje perdido no tempo. É um hoje perdido na eternidade. Quando foi esse hoje? Não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus gerou um filho. E aí começou-se um grande dilema por conta dessa expressão, gerou. E o cristianismo, há muito tempo ele se divide. E surgiu então uma teologia, já nos primórdios da igreja, que não aceitava isso a respeito de Jesus Cristo. Não aceitava que Deus pudesse ter gerado um filho. E aí dizia-se que Deus ele era indivisível, que ele não se subdividia e que, portanto, ele jamais poderia ter gerado um filho. Que Jesus Cristo, nada mais e nada menos, era do que uma criatura de Deus. A primeira criatura de todas, mas uma simples criatura. Porque admitir que Deus gerou um filho é admitir que Deus gerou um igual a si próprio. E um igual ao próprio Deus, que natureza ele carregaria? Eu sou homem, se eu gerar um filho, o que eu vou gerar? Outro homem. Peixe, se ele gerar um filhinho dele, o que ele vai gerar? Um peixe. Qualquer animal que gere outro animal, ele gera um da sua própria espécie. Jesus Cristo, ao ele gerar um filho, ele poderia gerar outro